O sonho de infância de Mbappé, que era se tornar jogador do Real Madrid, virou realidade. Mas ao invés de ser um grande sonho realizado, isso na verdade está sendo um pesadelo por enquanto. O craque francês ainda não embalou e ainda não agradou a torcida merengue. Além da baixa produção, Kylian tem sido motivo de polêmicas por estar prejudicando o desempenho de seus companheiros de equipe. E não é de hoje que existem os boatos de que ele é egoísta dentro e fora de campo. Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de p***. Tú tienes que dar ese ejemplo, primero como persona y como jugador, de ir a presionar. Vas a tener a Cubarsí, vas a ser tú el que marca a Cubarsí y a Ter Stegen. Y te vas a pegar todo el partido presionando a Cubarsí que no avance y presionando a Ter Stegen para empujar rápido. Y volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder. Porque tú piensas como que tú nos tienes que marcar los goles. Claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda. Pero yo, no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, porque el otro día tenías a dos jugadores de alto nivel para ti y no puedes ayudarnos, tú nos ayudas en todo lo defensivo. Coges así y dices, chavales, línea defensiva, quedaros ahí 4, que yo voy a coger a mis dos compañeros, porque si tú solo presionas, es la hostia. Pero si encima coges a Ousmane y a Colomboani o a Barcola o a Gonzalo o a Marco Asensio y te pones tú como ejemplo a presionar, ¿sabes lo que tenemos? Una máquina de equipo. Eso es lo que yo quiero que hagas tú, como líder aquí. Los 2 meses que te quedan. Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande. Kiki, ninguna duda. Pero te lo tienes que ganar. Y te lo tienes que ganar no atacando. Atacando ya sé que eres Dios. Atacando no, ya lo sé. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder. Eso es Michael Jordan. ¿Sí? Sí. ¿Te queda claro? Sí. Pues ya te explicaré el ataque mañana. Vale. Gracias. Isso aconteceu na época que ele jogava no Paris Saint-Germain, e ele disse que entendeu o recado. Mas o tempo passou e, pelo que estamos vendo no Real Madrid, ele não entendeu coisa nenhuma, pois seu comportamento atual dentro e fora de campo é bem diferente do papel de uma estrela ou de um líder. Se no passado vimos ele desistir de uma jogada por não terem tocado a bola para ele, hoje em dia, mesmo recebendo passes, Kylian não consegue ser tão efetivo quanto era no passado. Uma coisa é certa, este Kylian que estamos vendo no Real Madrid está longe de ser aquele Kylian que vimos jogar e destruir a todos pelo PSG. A chegada dele na equipe merengue gerou um grande hype, sendo interpretada e descrita como a contratação da última década, principalmente por causa dos conflitos entre Real Madrid e PSG no mercado de transferências, durante alguns anos com direito a 2 rejeições públicas de Mbappé. A expectativa era de que ele pudesse ser o novo rosto do clube, além de carregar o legado de lendas do passado. Após ele balançar as redes na sua estreia contra a Atalanta na final da Supercopa Europeia, isso aumentou ainda mais as expectativas, mas a adaptação de uma nova liga está demorando mais que o esperado. Ele tem bons números na temporada, mas nessa equipe, números não são suficientes, e os jogadores precisam manter um alto nível constante. Até o momento são 16 partidas, 8 gols e 2 assistências. Só no Campeonato Espanhol são 11 partidas e 6 gols marcados. Se tirarmos os 3 gols de pênalti marcados na La Liga, a situação até muda um pouco. 3 gols. Mbappé deu 35 chutes para marcar 6 gols, sendo que 3 foram de pênaltis. Isso significa que ele precisa de 5,83 chutes para marcar um gol, o que é mais que o dobro de Robert Lewandowski, atual artilheiro do campeonato com 14 gols até o momento. Lewa deu 38 chutes, ou seja, precisa de 2,71 chutes para balançar as redes. Mbappé ainda não é clínico e precisa em suas finalizações, nem mesmo contra times mais fracos e de pouca expressão do campeonato espanhol. Quando olhamos para os impedimentos, a coisa é ainda mais surpreendente. Kylian já ficou impedido 18 vezes até o momento, enquanto Lewandowski apenas 8. Só contra o Barcelona, Kylian esteve em impedimento 8 vezes, e até virou motivo de piada entre os torcedores rivais. De duas uma, ou ele é um centroavante muito ruim, ou os adversários já aprenderam seu estilo de jogo e aprenderam a prejudicar sua forma de jogar. Afinal, antigamente o timing de Mbappé era sempre preciso, e poucas vezes ficava impedido como agora. Então muito disso prova que ele não é o jogador ideal para atuar como centroavante camisa 9. Seu estilo de jogo é realmente pela ponta esquerda, onde marcou gol a rodo na temporada passada. Em 47 partidas pelo PSG foram 43 gols, mas a Ligue 1 é bem diferente da La Liga, e até agora ele não conseguiu usar suas habilidades para ter grandes atuações no meio dos defensores das equipes espanholas. Esse posicionamento dele afetou não só o próprio desempenho, como deixou os companheiros limitados, principalmente o Jude Bellingham, que nas suas 13 primeiras partidas pelo Real Madrid havia marcado 13 gols na temporada passada, mas na atual, em 3 partidas, Bellingham marcou apenas 1. Isso porque ele se tornou muito limitado e não consegue infiltrar para quebrar as linhas defensivas das equipes, já que o Kylian está sempre na sua frente, e isso deixaria o Real com 2 homens na mesma posição e setor do campo, além de desprotegido em eventuais contra-ataques. Olha a diferença no mapa de calor do Bellingham na temporada passada para a atual.
Antes, ele estava presente praticamente no campo inteiro. Agora, tem uma certa limitação e fica pelo lado esquerdo do campo. Agora, vamos comparar o mapa de calor de Kylian Mbappé na temporada passada atuando pelo Paris Saint-Germain para a atual, jogando como centroavante no Real Madrid. Antes, ele ocupava muito mais espaços e se infiltrava em diagonal. Muitas dessas jogadas se resultavam em gols. Agora, ele praticamente está preso em um setor do campo ainda pela esquerda. Finaliza bastante, mas tem uma margem de conversão muito baixa como vimos. Apesar do baixo rendimento individual de Kylian, a culpa pelo mau desempenho recente do time do Real Madrid não é única e exclusivamente dele. Todo o time está tendo uma atuação abaixo do esperado com a falta de um meio-campista de criação e construtor de jogadas, que era o caso do Toni Kroos, mas o jogador alemão se aposentou e deixou a equipe. Sua saída provou o quanto ele era importante no time. É aquele famoso ditado, só sentimos falta quando perdemos. Atualmente, o meio-campo madridista tem Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham e Modric, mas nenhum deles consegue fazer a mesma função que o Toni Kroos fazia no passado, e o time realmente sente a diferença. Não se pode falar sobre o Modric porque o coitado já está fazendo hora extra e não vê a hora de se aposentar também. O croata está com 39 anos. A grande verdade é que Carlo Ancelotti ainda não achou a melhor combinação para sua equipe e não vai sacrificar o Vinícius Júnior, que é o melhor jogador da equipe há um bom tempo, para que o Kylian tenha a sua posição de ofício. Ancelotti já testou algumas táticas e formações diferentes, mas nenhuma surtiu o efeito desejado. O Real Madrid vencia, mas não convencia. Os jogos eram difíceis e o resultado vitorioso vinha depois de muito sufoco. Depois da derrota por 4-0 para o rival Barcelona dentro de casa e a derrota por 3-1 para o Milan, também no Bernabéu pela Champions League, acenderam um alerta que não era visto ou sentido há um bom tempo lá no time merengue. Na atual temporada já são 3 derrotas, 2 na Liga dos Campeões e 1 na La Liga. Na temporada passada inteira eles perderam apenas 2 jogos, que foi para o Atlético de Madrid. Se antes o time estava perfeito, agora com a chegada do francês e a saída de Toni Kroos, o nível de excelência caiu. E um time gigante e consistente como o Real Madrid, isso é um grande sinal de que alguma coisa está errada e que precisa mudar com urgência. Mbappé sabia que ao ser contratado, tudo de bom ou de ruim que acontecesse cairia sobre ele. Se o resultado esperado não surgisse, as críticas e cobranças cairiam nas costas dele. E é exatamente o que está acontecendo atualmente. Somado toda essa situação ruim no clube, Mbappé também não está indo bem na seleção francesa. Na verdade, nem está sendo convocado. Há um debate em andamento em seu país natal sobre sua situação com a seleção nacional. Segundo a mídia parisiense, os franceses não estão contentes com o Kylian pela falta de profissionalismo com a equipe nacional do seu país. O jogador teve problemas com o técnico Didier Deschamps e o comandante resolveu deixar o craque de fora da lista de convocados. Eu cheguei a conversar com o Kylian no período, e ele queria vir conosco. Não houve nenhum problema, apenas achei melhor agir dessa maneira, afirmou o treinador. Segundo o jornalista francês Daniel Riolo, Deschamps na verdade ficou furioso e revoltado com Kylian porque o jogador pediu para não ser convocado e alegou que estava machucado e precisava de tempo para se recuperar. Porém, durante a folga, ele foi para a Suécia e passou 48 horas na cidade de Estocolmo, frequentou baladas e se envolveu em polêmicas por lá, segundo a mídia local. Além disso, 3 dias após dizer que estava lesionado, ele já estava jogando pelo Real Madrid. No mês de agosto, o jornal L'Équipe havia noticiado que o jogador queria jogar apenas as partidas importantes da seleção, e não qualquer partida. Somando os fatos, para o jornalista Daniel Riolo, Deschamps quis dar uma lição em Kylian. Deschamps teve que dizer algo, o que acabou sendo uma mentira, fazendo-o parecer tolo. De uma perspectiva autoritária e pessoal, Deschamps não poderia deixar isso passar. É por isso que ele afastou Mbappé. Se Mbappé está certo ou errado, isso é problema dele. Mas não tenho certeza se ele vai aprender essa lição. Vamos ver o que acontece em março, disse o jornalista Daniel Riolo. Se tratando de Real Madrid, Mbappé não está indo mal, mas ainda não cumpriu com as expectativas iniciais. Nessa equipe, ser protagonista de momentos inesquecíveis é muito mais importante do que marcar uma grande quantidade de gols. União da equipe, vencer títulos e ter companheirismo são coisas cruciais para quem veste essa camisa. Existem boatos de que o jogador francês já está causando problemas no vestiário do Real Madrid, segundo o jornal espanhol Sport, devido à insatisfação com a posição de centroavante. Mas nada disso foi confirmado e são apenas rumores por enquanto. O fato é que o Carlo Ancelotti precisa urgentemente fazer a engrenagem desse time funcionar, ou um grande conflito interno entre os craques pode surgir. A camisa do Real Madrid é branca, pode se manchar de barro, suor e até sangue, mas jamais de vergonha. É a mensagem que está no museu do clube, e talvez seja o que falte para Kylian. O comportamento dele sempre foi duvidoso. Brigas constantes com Neymar no passado, xingando ele na frente das câmeras, esbarrou no Messi e até já desistiu de uma jogada porque não tocaram a bola para ele. Agindo como um garoto mimado, bem diferente do craque que é quando está com a bola nos pés. Mbappé já tinha a fama de ser egoísta e arrogante no passado pelo PSG. Não pode deixar que isso aconteça agora no Real Madrid, porque essa torcida não o perdoaria. E o sonho de ser um jogador merengue se tornaria um grande pesadelo. O técnico Luiz Henrique já havia avisado o que o Kylian precisava fazer, mas até agora parece que ele não entendeu.
Você acha que o Kylian Mbappé vai conseguir demonstrar o seu bom futebol com a camisa do Real Madrid? Ou você espera que a fase ruim piore? Comenta a sua opinião aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.